Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da palavra do Senhor. Vamos meditar nesta manhã uma passagem muito gloriosa que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 37, diz assim a palavra de Deus: Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Meus amados, Deus é Deus, em todo tempo, em toda hora. É Ele que nos protege, é Ele que nos dá força, é Ele que nos guia, que nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Agora nós não podemos esquecer uma coisa: é ficar dentro da vontade de Deus e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que o Senhor não venha nos perder de vista. Eu sempre costumo dizer, meus queridos, esta palavra lá no meu canal do YouTube, para que os servos e as servas de Deus cumpram o seu chamado e reconheça que a gente só chega em lugares mais altos quando nós temos reverência diante de Deus e temos temor diante do nosso Criador. E esta palavra que eu li aqui, meus queridos, é uma palavra muito forte. Fala a respeito da aliança de Josafá com Acasias. O rei Josafá, ele foi um rei, meus queridos, que reinou sobre Judá quando era da idade de 25 anos, ali em Jerusalém. E o nome da sua mãe se chamava Azuba e o seu pai se chamava Asa. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Josafá teve o favor de Deus, ele foi muito abençoado no seu reinado. Mas já no final da sua vida, ele se deixou seduzir pelas riquezas, pela fama, e sempre estava querendo mais. E a palavra do Senhor nos fala que o rei Josafá, ele fez um convite para o rei Acasias. E no decorrer da nossa vida, nós vamos receber muitos convites. Agora, nem todo convite Deus está no meio. Eu me lembro que uma certa vez, uma certa irmã me convidou para uma festa na casa dela. Ela estava dando um banquete, convidou ali várias pessoas. E eu fui para esse banquete, para essa festa. E quando eu cheguei lá, tinha buchada, tinha sarapatel, tinha vinho do Porto. Aí eu perguntei à irmã: ô irmã, isso aqui não é festa de crente? Ela disse: é. E por que tem essas comidas? Aí a irmã falou: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí eu fiquei assim observando. Ela usou aquele versículo da Bíblia, né, para querer encobrir aquilo que ela estava fazendo. Aí eu disse: olha irmã, eu posso me retirar? Aí ela disse: pode. E agora tem uma coisa, não, esqueça que eu existo. Olha só, a irmã toda errada fez um banquete de Belsazar e ainda me ameaçou. Vai entender, irmão. Então, o convite que Josafá fez para Acasias foi para fazer uma aliança com ele para ir para Tarsis. Amém? E naquela época nós sabemos que era comum os reis ele fazer aliança com outros reis quando eles iam para a guerra. Porque às vezes o rei tinha um exército pequeno, não tinha condição de ir para a guerra, para vencer aquela guerra, então chamava outro rei que tinha um exército maior para que ele pudesse ter êxito ali na batalha. Só que tem um porém: Acasias era um homem ímpio, profano, idólatra, e a gente sabe que Deus não se mistura com aquilo que não vem dele. A Bíblia vai dizer, meus queridos, só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, é uma realidade. Quando Moisés foi até a Faraó para tirar o povo do Egito,
Faraó quis fazer um acordo com Moisés, dizendo: ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Porém Moisés disse: não. Moisés não quis acordo, porque Deus, meus queridos, não se mistura. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. E o que me chama a atenção é que Josafá era um homem abençoado. Josafá, ele tinha riqueza. Ele não precisava fazer aliança com Acasias para tomar aquilo que não era dele. Josafá, meus queridos, ele estava ali sabendo que aquilo ali que tinha em Tarsis era do povo de Tarsis. Porque ali em Tarsis tinha ouro, tinha prata, tinha joias. E ele cresceu o olho nas coisas que não lhe pertencem. Não tem pessoas que são assim, que não pode ver nada, que quer se apossar das coisas dos outros. Quem não se lembra de Acabe? Acabe, meus amados, ele uma certa vez, ele viu ali, do lado do seu palácio, uma vinha muito bonita, que era a vinha de Nabote. E quando ele viu aquela vinha, ele cresceu o olho na vinha de Nabote. E chegou para Nabote e fez várias propostas. Perguntou se Nabote queria vender. Nabote disse que não. Quer trocar esta vinha por outra? Não. Eu te dou uma melhor. Nabote disse que não. Nabote não quis se desfazer da sua vinha, porque era herança do Senhor, era herança dos seus pais. Então, este rei chamado Acabe foi para casa todo desgostoso, chegou em casa, se deitou, não comeu pão, não tomou vinho. E quando a sua esposa viu ele daquela forma, o nome da sua esposa era Jezabel, aí disse: olha, por que tu tá assim? Ele pegou e falou que foi por causa de quem? Por causa de Nabote, porque Nabote não queria dar a sua vinha. Então ela disse: Jezabel, levanta, come pão, toma teu vinho, tu não és rei em Israel? Eu te darei a vinha de Nabote. Que coisa terrível, irmão. Olha só como as pessoas são, de olho naquilo que não é seu. E o que acontece? Aí você pode me perguntar: Diácono Cristiano Sá, o que foi que aconteceu? Nabote perdeu a vinha? Perdeu. Por quê? Porque Acabe se juntou com Jezabel. Jezabel ali escreveu cartas, selou com o anel do rei, para que aquelas pessoas ali naquela cidade ali, os anciãos, né, os príncipes, chamassem ali Nabote para fazer um jejum. Só que esse jejum era um jejum diabólico. Nabote, na sua inocência, foi sem saber. E quando ele estava ali terminando aquele jejum ali, já tinha terminado, né? O que estava escrito na carta foi o quê? Para que quando terminasse ali aquele jejum, aqueles homens pegassem 2 testemunhas, 2 filhos de Belial, para dizer que Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus, e apedrejaram Nabote até a morte. E aquela vinha de Nabote passou a ser de Acabe. Que coisa terrível, irmão. Como é que a pessoa mata o outro para se apossar daquilo que não é dele? É aquelas pessoas, irmão, que fica com o olho grande e não quer dos outros, e só desiste quando toma. Às vezes não mata a pessoa, mas muitas vezes mata com palavra. Muitas vezes a inveja é grande, a perseguição é grande. E a palavra do Senhor, irmão, nos fala, voltando aqui para o texto, que Josafá, ele mandou fazer navios de grande porte, porque ele tinha homens que trabalhavam ali construindo navios. Os navios, eles eram navios grandes, eram navios ali que levavam mercadorias, eram navios de grande porte. E os inimigos, eles não tinham condição ali de vencer Josafá com aqueles navios de guerra, né? Enquanto os inimigos, eles tinham ali muito poder sobre a terra, Josafá tinha sobre o mar ali, né? Com aqueles navios. Só que Eliezer, meus queridos,
que era um profeta, ele profetizou contra Josafá, conforme está no versículo 37, dizendo: porque se aliaste com Acasias, olha aí, o Senhor despedaçou as tuas obras e os teus navios se quebraram. Olha aí, e os teus navios se quebrarão. O profeta deu um recado para Josafá que Deus não estava nesse negócio. Os navios iriam ser quebrados. Ele disse aqui: o Senhor despedaçou as tuas obras. E saíram o profeta dizendo para Josafá: olha, irmão, tudo aquilo que não é para glorificar Deus, Deus ele despedaça. Olha aí o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 11. Fala sobre o quê? A torre de Babel. Aqueles homens estavam fazendo o quê? Construindo ali uma torre para chegar até o topo do céu. Aí eu faço uma pergunta: essa torre era para glorificar Deus? Não, era para glorificar os homens. Então, quando aqueles homens estavam construindo aquela torre ali, Deus estava somente olhando. E quando eles chegaram em determinada altura, Deus fez a confusão das línguas. Eles começaram a falar em alemão, outro começou a falar em aramaico, outro começou a falar em grego, outro começou a falar polonês. E Deus fez ali a confusão das línguas. Eles não mais se entenderam com outros, com aqueles homens ali, ficaram tudo ali sem se entender, e aquela torre caiu abaixo. Olha, tudo aquilo que não é para glorificar Deus, Deus ele despedaça. Quem não se lembra, olha aí, do Titanic, o homem construiu aquele navio, irmão, não foi para glorificar Deus. O tanto que quando aquele navio, que era o maior navio daquela época, estava construído, o capitão do navio disse que nem Deus impedia daquele navio sair para aquele alto mar. E o que acontece? Deus quebrou aquele navio no meio. Tudo aquilo que não é, meus amados, para glorificar Deus, Deus, ele despedaça. E a palavra de Deus nos fala que assim como aquele homem chamado Eliezer tinha profetizado, a Bíblia vai dizer que o navio se quebrou e Josafá não conseguiu chegar a Tarsis. Olha aí, meus amados, porque Deus não estava, o quê? Deus não estava no negócio, porque Josafá tinha feito uma aliança, meus amados, com um homem que era ímpio, com um homem que era incrédulo, com um homem, aleluias, que não servia a Deus na beleza da sua santidade. E nós, como cristãos, não devemos fazer aliança com gente ímpio. E a mensagem que eu quero trazer para você aqui nesta manhã tem um título: não faça aliança com Acasias, porque se você fizer aliança com Acasias, você vai se quebrar. Se você fizer aliança com Acasias, as tuas obras vão ser, meus amados, despedaçadas. Não faça aliança com aqueles que estão fora da vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que Josafá e Acasias não puderam chegar a Tarsis. Eles não puderam entrar em Tarsis. Eles não puderam pegar aquilo que era do povo de Tarsis. Com certeza Acasias e Josafá, eles ali, os dois combinaram: olha, quando a gente chegar com aqueles navios, nós vamos invadir ali, nós vamos guerrear. Estou aqui conjecturando, né? Nós vamos tomar tudo aquilo ali, nós vamos repartir ali aqueles bens, aqueles ouro. Só que Deus desfez o plano de Josafá e Acasias. Meus amados, esta palavra aqui é muito forte. E tem duas coisas aqui que eu aprendo nesta mensagem que eu quero passar para vocês. Olha só o que é que eu vou dizer dentro desta mensagem, para você, durante a sua vida, durante a sua caminhada, não cair no erro de Josafá. Tudo aquilo que você for fazer, meus amados, primeiro,
você consulte a Deus. Não vá fazer as coisas, irmão, do seu jeito, não. Para que as coisas que você for fazer não dê errado. Olha que Josafá tinha coisas que ele ia fazer que ele consultava a Deus. Se você ler os capítulos anteriores, ali logo no capítulo 20, você vai ver que Josafá, quando foi afrontado pelos os filhos de Moabe, aqueles grandes exércitos que vieram contra ele, ele consultou a Deus, ele foi para a congregação, ele foi orar, amém? Mas só que aqui Josafá não consultou a Deus. E a palavra de Deus nos fala que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que consultar a Deus. Em Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, olha aí, em seu próprio entendimento. Reconheça que o Senhor, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha aí, tem que confiar em Deus. Tem que consultar ao Senhor aquilo que nós estamos fazendo para que aquilo que a gente vai fazer tenha êxito. Mas tem outra coisa aqui que eu quero passar para você. É o seguinte, que nós não devemos de maneira alguma fazer aliança com gente ímpio. Nós temos que se afastar dessas pessoas, porque a Bíblia vai dizer ali no Salmo 1 e verso 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Amém? Se afaste, irmão, dessas pessoas que não professam a mesma fé que a sua, essas pessoas que não tem nada para te oferecer, essas pessoas que chegam somente para querer te atrapalhar, para querer que você pare no meio do caminho, para querer que você não chegue até onde Deus quer que você chegue. Amém? Então, a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é: não faça aliança com Acasias, porque Acasias, meus queridos, vai te puxar para o abismo. Não faça aliança com o impuro, com o desavisado, porque essas pessoas vão trazer para você insucesso. Foi por isso que Josafá ele não teve êxito. Foi por isso que Josafá não conseguiu chegar aonde ele queria, porque ele não consultou a Deus, ele fez aliança com o ímpio. Amém? Ele era um servo de Deus? Era. Servia a Deus? Servia. Estava fazendo a vontade de Deus? Estava. Mas começou a fazer coisas erradas na sua vida, não sem consultar a Deus, fazendo aliança com o ímpio, achando que o fato de Deus usar ele poderosamente, Deus estava aprovando tudo que ele fazia. Não, irmão, o fato de Deus operar maravilhas no meio de nós, isso não quer dizer que Deus esteja aprovando condutas, não é verdade? Ele preparou aquele navio ali, estava muito bem preparado, ele tinha armas, mas o que é que a Bíblia diz, irmão? Que o cavalo se prepara para o quê? Para a guerra, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Se Deus não der, meus amados, a vitória, se Deus não der a força, o poder para nós realizar as nossas coisas, para que a gente seja vitorioso, a gente fica no meio do caminho. Deus tem que estar na nossa frente. Deus, ele tem que nos guiar. Amém? Então, meus amados, eu não vou me adiantar muito nessa mensagem, porque o que eu queria falar para você nesta manhã, a mensagem que eu queria colocar no meio do teu coração é essa. Amém? Não faça, olha aí, é o título da mensagem: aliança com Acasias. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Quando você for orar pelas madrugadas, apresente minha família, apresente também a minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, e que Deus continue abençoando a minha e a tua vida.